Ruth Entrevista de hoje traz uma história incrível. Uma história que começou há mais de 40 anos. Uma história envolvendo a família de Dona Maria Lucy Gomes Maia. Dona Lucy Maia, como todos conhecem nas redes sociais, e olha, acredite, ela enveredou pelas redes sociais há menos de um ano, quando tinha 75 anos de idade e simplesmente se tornou uma influenciadora digital naturalmente, levando para todo mundo, sim, levando para todo mundo a história dos gêmeos Ângelo e Augusto. Gêmeos que hoje têm 42 anos de idade, eles têm autismo e Dona Lucy filma, mostra a rotina dos filhos mais novos dela. Uma família de 5 filhos, onde os mais novos são Ângelo e Augusto. Jovens, 42 anos de idade, que encantam o mundo através da comunicação de Dona Lucy nas redes sociais. E essa história de como descobriu o trajeto que fez, o périplo que fez para encontrar o real diagnóstico dos seus filhos, a trajetória de uma mulher que fundou uma escola para acolher os seus filhos, já que as outras escolas se recusavam. A história de uma mulher que travou grandes batalhas, lutas, e hoje contabiliza números extremamente expressivos. São mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, são mais de 560 mil seguidores no Instagram, são quase 40 mil seguidores no YouTube, através das redes sociais. Dona Lucy, levando Ângelo e Augusto, ganha o mundo, conquista as pessoas, conquista cada um de nós. E essa história que a gente passa a conhecer agora, Dona Lucy, seja muito bem-vinda ao Ana Ruth Entrevista, a senhora que traz aqui Augusto e Ângelo, que nos honram com a sua presença. Uma alegria recebê-los aqui. Bem-vinda, Dona Lucy. Muito obrigada, Ana Ruth. Estou aqui para lhe atender esse convite com muita honra e dizer, né, realmente, como você falou, contar alguma coisa da minha história. E não sei se é tão importante assim. Eu só sei que ao chegarmos nas redes sociais, as pessoas gostaram. Dona Lucy, como diria, eu vou começar pelo início de toda essa história. E o início dessa história é há mais de 40 anos, há mais de 42 anos, com o nascimento de Augusto e de Ângelo. Como a senhora descobriu que os seus filhos mais novos, eles tinham autismo? Como foi que a senhora descobriu? Bem, eu já havia tido 3 filhos, né? E também sou pedagoga, né? Durante o meu curso, a gente estuda também o desenvolvimento, né, da pessoa, e eu vi que o desenvolvimento deles não estava normal. Então, comecei a notar que eles não sorriam para mim, não olhavam, né? Não olhavam nem na hora assim de dar de mamar, que às vezes a criança fica assim olhando para a mãe, né? É tão bom. E eu fui começando a perceber, falava com o pediatra, primeiro porque também eles choravam muito, né? Os primeiros dias, ninguém dormia lá na minha casa. Na verdade, os primeiros meses foram muito chorões. E então eu comecei a me preocupar, né? Mas o pediatra, não, tá tudo bem, é porque são gêmeos, né? Mas eu fiquei naquela preocupação. Foram dias assim de extrema preocupação. Aí, aos 9 meses, quando eu já havia assim ido a vários médicos, pediatra, né? Porque eu mudava para ver se alguém... Eu fui a um psiquiatra por conta própria, lá em Mossoró, psiquiatra infantil. E ele me falou que meus filhos não tinham nada e que a mãe é quem precisava de um tratamento. Ou seja, ele achou que eu estava criando aquilo ali. E eu saí chorando, né, de lá, mas convicta de que o que ele me falou não era a verdade. E aí, posteriormente, nós começamos, eu e meu esposo, primeiro aqui em Natal, Recife, Fortaleza, tentando achar um diagnóstico, né? Porque com o diagnóstico a gente começa a ver o que é que pode se fazer.
Mas naquela época, no Brasil, nem a ressonância existia, nem tomografia. Depois dessas 3 capitais do Nordeste, a gente não conseguiu nada, nós fomos a Campinas, em São Paulo. Na época, se considerava um dos maiores centros, né, de saúde do Brasil. Passamos 18 dias em Campinas e o que nós trouxemos de Campinas, da Unicamp, não teve nada, nenhum exame que acusasse nada. E aí fomos encaminhados a um neurologista muito atualizado na época, e fomos a esse neurologista e ele apenas nos deu um atestado de que eles tinham um atraso no desenvolvimento, o que eu já sabia que eles tinham. A senhora já percebia. E que nós nos mudássemos para uma cidade maior, para um centro maior, onde eles pudessem fazer a terapia da fala, uma fonoaudiologia, né? E que lá em Mossoró, onde eles nasceram, não tinha. E aí nós voltamos para... Nessa época, eles não falavam nada, absolutamente nada. E a gente está falando com que idade, dona Lucília? 2 anos e 5 meses. Não falavam nada? Nada, nem balbuciam, acredita? Eles nunca balbuciaram. Na verdade, lá em Campinas, foi aonde começou... Até o banheiro. Eu não disse que eles iam pedir. Nessa época, foi exatamente em Campinas, como eles sempre, desde pequenininho, quando começaram a andar, eles nunca ficavam sentados no colo da gente. Era andando, quando eles começaram a andar, né? E eles não paravam, eram hiperativos intensos. E lá em Campinas, tinha uns corredores muito grandes, e eu dizia assim, ele quer também ir ao banheiro. Augusto? Mas diga aí, dona Lucy. Então, lá em Campinas, tinha uns corredores grandes, e eles, para cima e para baixo, e eu e a moça que foi comigo, correndo atrás. Porque eles não paravam. E eu dizia, quando eu já estava cansada, eu dizia, fique aqui. Eu usava muito esse termo, fique aqui, menino, fique aqui. E um dia, lá em Campinas, quando esses meninos nunca tinham nem dito mãe, para dizer mamãe, Augusto disse, Kika aqui. Kika aqui. E ali foi a maior alegria da minha vida. Talvez tenha sido uma das maiores alegrias da minha vida, porque eu já estava convicta de que eles nunca iriam falar. Ora, se nunca balbuciaram, como era que podia? E foi a partir daí que eles começaram, todos os 2. Na semana seguinte que eu cheguei, eu passei 18 dias lá, isso foi já perto, né, da gente vir. E eles começaram, todos os 2. Só que a fala, essa fala que a gente chama tatibitate, essa fala, as letras trocadas e sem funcionalidade. Eles repetiam o que ouviam, sabe? Eles não diziam, eu quero água. Né? Eles nem nessa época, eles não sabiam nem ir para um lugar e pedir, ou sei lá, fazer algum aceno, nada, sabe? Dona Lucy, e quando foi que veio o diagnóstico do autismo? Isso aí ninguém nem falava ainda. Lá em Campinas, em São Paulo, há 42 anos atrás. 42 não, porque eles tinham 2 anos e meio, né? Há 40 anos atrás, vamos arredondar. Ninguém falou em autismo. Nem esse médico bem que me encaminharam, que inclusive foi encaminhado pelo chefe da genética, e ele disse, talvez um dos maiores... tinha vindo recentemente da Holanda ou da Alemanha, eu nem lembro bem, e que era muito capacitado. E ele deu realmente um relatório, né, explicando que eles tinham um atraso no desenvolvimento, mas na palavra autismo ninguém falou. E aí, quando foi que veio o diagnóstico do autismo? Aí foi, nós voltamos para Mossoró, de Mossoró fomos fazer... Meu esposo é funcionário do Banco do Nordeste e ele não podia de um dia para outro se mudar. Fomos tentar a transferência dele para Fortaleza e só veio concluir tudo, ele já tinha 4 anos de idade.
Aí fomos para Fortaleza. Lá nós fomos para, né, colocamos ele numa clínica, Augusto? Tá certo. Numa clínica para as terapias e em outra clínica só para fonoaudiologia. E lá na clínica das terapias tinha um médico. Augusto está participando. Quer mais um pouquinho d'água, Augusto? Quero. Pronto, mais um pouquinho d'água aqui. Isso aqui é Augusto e aqui é o Ângelo. Tá certo, já aprendi. Mas diga, dona Lucy. Então, a senhora estava em Fortaleza e começou nas terapias. Aí essa clínica onde eles faziam as terapias, psicologia, né, na parte de psicoterapia, terapia ocupacional, biodança, essas coisas. Eles... O médico de lá tinha uma filha, parece, se eu não me engano, síndrome de Down. E também lidava muito com essa área, né, das deficiências. Aí foi quando ele falou que eles tinham as características do autismo. E aí eu procurei livro, na época só encontrei um de Christian Gauderer, que eu nunca esqueci, eu tenho ele lá em casa. E lá eu vi. Augusto, seus livros. Eu vi, Ângela e Augusto. A senhora identificou tudo? Identifiquei tudo que eles tinham. Dona Lucy, um capítulo muito importante, e a senhora de convir comigo, muito marcante, foi quando a senhora buscou uma escola para eles e a senhora decidiu criar a própria escola. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Pois é. Aí, deixe só eu fazer aqui uma parte. Por favor. A outra clínica onde eles estavam, que era de fonoaudiologia, que era a minha maior ansiedade, porque eles não falavam, pelo menos quando nós nos mudamos, eles já falavam, mas não a fala funcional, né? Eles só repetiam. A fonoaudióloga, depois de uma semana que atendia, me entregou assim nos braços, porque às vezes eles, por não ficar parado, a gente segurava muito no braço. Eles eram pequenininhos na época. Aí disse, olha, dona Lucy, está aqui, nós não vamos continuar com o atendimento, porque eles nem olham para mim. Você acredita que a fonoaudióloga me disse isso? Eles nem olham para mim. Então, quer dizer, nós saímos de Mossoró, na nossa cidade, com a nossa família perto, fomos para Fortaleza, mas por causa disso. Um golpe duríssimo. De repente, e na minha cabeça era como se nunca mais eu tivesse oportunidade de fazer esse tratamento. Tanto é que eu não procurei outra clínica. Eu que fui fazer o trabalho de fonoaudióloga. Como? Do jeito que eu sabia, articulando com eles as palavras. Eu botei na minha cabeça que, ao falar para eles, eles iam aprender. E aprenderam, acredita? Eles hoje articulam muito bem as palavras, né? E quando não articulam, eu ainda treino, até hoje. Mas naquela época era muito difícil. E eles não paravam, né, para ouvir. Então, eu ia para dentro de uma rede e fazia isso, para eles, neles, né? Para eles olharem para mim, para eu articular. E depois eu ia fazer a funcionalidade daquela fala, que é, por exemplo, mostrar uma geladeira, explicar a geladeira. Qualquer tipo de gravura que eu visse nos livros, em revistas, então eu ia treinar com eles, né? Para que eles associassem a palavra ao objeto. Porque eles não entendiam nada. Era de uma dificuldade muito grande. Eles foram muito comprometidos. Eles foram e são ainda, mas dentro do que é do interesse, o que é o interesse, realmente eles aprendem, mas não sendo, é difícil. Dona Lucy, e a história da escola? Pois é, aí nós viemos morar, aí como eu lhe contei ainda agora, eu estava à disposição do estado do Ceará, que eu era funcionária pública do Rio Grande do Norte, do estado do Rio Grande do Norte, então o atual governo na época chamou todas as pessoas que estavam à disposição de outros órgãos. Nós viemos para Natal. Ao chegar aqui, fomos procurar escola para os 3 maiores, que naquela época era bem difícil também aqui em Natal, os bons colégios, né? E para eles 2. Só que para eles 2, as que eu procurei não aceitaram. E eu vi, assim, que nem adiantava eu ir para as maiores, porque se as pequenas não aceitavam, né? Uma até que aceitou, porque estava sendo criada naquele ano, sendo fundada, e aceitou isso no mês de julho. Quando foi em outubro, me chamou dizendo que, infelizmente, não tinha condições de ficar com eles.
Eles só batiam e rodavam as coisas, não prestavam atenção a nada, não obedeciam normas e regras, isso já com 7 para 8 anos. E aí foi quando a senhora teve ideia de criar uma escola? Aí eu tive ideia, né? Isso é funcionária pública, né, do estado e do município, mas eu digo, eu não sei como vai ser. Vamos tentar. E aí falei com meu esposo, sempre ele agiu muito durante toda essa nossa estrada, essa nossa vida com Ângelo e Augusto. Às vezes tem gente até que diz, o pai dele não aparece, o pai dele sempre ficou perto de mim, sempre estava ali, em todas as situações. Ele não era muito como os homens daquela época, assim, de lidar, né, com a criança, com a educação no dia a dia, né, como é comum mais hoje em dia. Mas ele sempre esteve do meu lado, apoiando em tudo. E aí foi quando eu falei com ele, para a gente montar uma escolinha para Ângelo e Augusto estudar e eu dar oportunidade a outras mães também, que tivessem filho. Aí a gente comprou uma casa, com muito sacrifício, né? Compramos uma casa recém-construída na Rua dos Potiguares e começamos com uma escolinha pré-escolar, né? Jardim Escola Dois Amores. Quando eu fui pensar no nome, eu tinha uma mania de só chamar ele Meus Dois Amores. Eu disse, então vamos colocar Dois Amores. E essa escolinha, depois de 4 anos, aí ela tornou-se ensino fundamental, né? Ensino fundamental 1 e 2. Primeiro 1, depois 2, já foi crescendo aos poucos. E a gente mudou, construiu um prédio ali na Miguel Castro e funcionou por 24 anos a escola. Depois de 24 anos foi que eu fechei, porque a gente teve problema de saúde, eu e meu esposo. Mas assim, aí, como voltando atrás, eu comecei a aceitar crianças, não só autistas, crianças com paralisia cerebral, com síndrome de Down. Dona Lucy, quando a senhora conta essa história, para mim, quando conta para a gente essa história toda essa trajetória até chegar até aqui, o que foi mais difícil, Dona Lucy, nessa trajetória toda que a senhora conta, inclusive de descrença de profissionais de saúde e de profissionais de saúde que desacreditaram no próprio relato da senhora, de profissionais de saúde que, numa expressão muito simples, jogaram a toalha para um caso que a senhora levava, passando pela escola, até ver esses dois. Bom, Augusto saiu há pouco, mas Augusto está passeando aqui nos estúdios da Band, mas até chegar aos 42 anos de Augusto e de Ângelo. O que foi mais difícil, Dona Lucy? Foi. Quando eles eram crianças, realmente foi difícil demais, sabe? Às vezes eu digo assim, hoje, na atualidade, nos dias de hoje, não sei como seria, não. Porque naquela época, eu tinha uma facilidade. Eu morava numa cidade menor, logo que foi muito difícil também lá em Mossoró, né? Foi até 4 anos de idade. Mas naquela época, a empregada doméstica era bem mais fácil, né? Eu trabalhava 2 expedientes, viu? Mas eu tinha sempre pessoas da minha confiança, sabe? Que ficavam com eles. Com 1 ano e 8 meses, eu já coloquei no colégio, que o diretor dizia assim, mas, Lucy, como é que eles vão vir para a escola se eles só fazem rodar e bater as coisas e não olham para ninguém? Eu digo, mas deixa eles ficarem. Lá em Mossoró. Era o nosso saudoso padre Sátiro Cavalcante Dantas, que faleceu recentemente. E meus filhos já estudavam no colégio dele, mas sempre me veio à cabeça uma coisa, eles têm que conviver com pessoas normais, com crianças normais. Por falar em convivência... Normais, que eu digo, antigamente claro. A gente usava esse termo, né? Por falar em convivência, como é a convivência dos 5 irmãos? Ângelo, Augusto e dos outros 3, Dona Lucy? Super normal, assim. É normal. E eles dois, se precisar chamar atenção, chama. O pessoal nas redes sociais falam muito assim, que eu tenho uma voz muito mansa, que não sei o que lá, muito paciente. Eu sou paciente, mas também na hora que tem que... Né, Ângelo? Ângelo? Encher o depósito d'água, hein, Ângelo? Tem que encher. O que você acha? O que você acha, Ângelo? A sua mãe joga duro, às vezes fala duro, fala grosso? Um pouco só. Um pouco. Ela não briga, não? Ela chega a brigar? Ela fica assim,
Quando ela fica brava, né? Dona Lucy, vamos enveredar pelas redes sociais, literalmente. Como foi que a senhora começou nas redes sociais? A senhora tem 76 anos de idade, começou há menos de um ano. Hoje a senhora está no TikTok com mais de 1 milhão de seguidores, no Instagram já se aproximando dos 600 mil seguidores, no YouTube já a caminho dos 40 mil seguidores, no TikTok com 1 milhão, como eu dizia. Como foi essa ideia, essa iniciativa de ir para as redes sociais, Dona Lucy? Olha, eu nunca tive nenhuma mesmo pretensão de chegar onde a gente chegou. Mas eu sempre tive Facebook, né? Desde a época do Orkut. Sim. Eu gostava de colocar assim, foto dos netos, deles também. E todo ano, principalmente no Facebook, eu elaborava uma mensagem de aniversário. E sempre nessa mensagem, era uma mensagem assim meio comprida, que é isso. Era uma mensagem extensa, assim, porque eu sempre contava alguma coisa da trajetória e mostrando a evolução deles. E o ano passado, em abril, por sinal, o aniversário dele é 2 de abril, que é o dia da Mundial do Autismo, né? 2 de abril. Que vai ser realizado lá no Arena das Dunas. Vai ter, todo ano tem uma caminhada, né? Que a gente faz. E eu realmente publiquei uma mensagem de aniversário para eles. Ano passado? Sim, que vai fazer agora 1 ano. Pronto, chegou aqui, Augusto. Eita, Augusto, ajeita a roupa. Então, Sente agora. A senhora publicou Bem, aí eu publiquei no Instagram, nem publiquei no Facebook. Embora que deve ter né? Uhum. Ido para lá também. Publiquei no Instagram que eu tinha, se eu não me engano, 180 ou era 280, nem lembro mais. E eu pouco publiquei coisas no Instagram. Mas eu coloquei essa mensagem. E aí foi começando a aumentar, né? Os seguidores. Ao mesmo tempo, um amigo nosso repostou um vídeo onde eu falava exatamente sobre Mossoró, que eu ia em Mossoró, mas voltava no outro dia. E aí eles não querem deixar eu ir. Foi muito engraçado esse texto. Engraçado assim, mas foi triste ao mesmo tempo, porque eles ficaram muito assim, aperreados, não queria que eu fosse. Não queria que fosse, a senhora ia para Mossoró. Disse que me amava, que não ia ficar sem mim. É bem engraçado o texto. Engraçado nesse sentido. E então, eu não sei se houve alguma sincronização nisso, mas foi interessante demais, sabe? Aumentou, mas eu não tive jamais a mínima intenção de... E o que a senhora... Quando a senhora vê hoje esses números, são números muito expressivos, são números de uma grande influenciadora digital. Quando a senhora vê esses números hoje, o que passa na cabeça, Dona Lucy? O que a senhora pensa sobre isso? Qual é a reflexão que lhe vem à mente? Às vezes eu digo lá em casa, mas eu nunca pensei num negócio desse. Como é que pode? A gente é visto aqui em casa. Logo, eu também abri de uma forma que, assim, a nossa vida está exposta, né? Para todo mundo. Muita gente acha que isso é perigoso, não sei o que lá. Eu realmente, às vezes, eu fico preocupada, sabe? Mas a senhora concorda comigo que a senhora está inspirando e está naturalizando para outras mães, para outros pais, para outras famílias que de repente ainda veem o autismo como tabu, ainda vem essa convivência e essa socialização. A senhora de repente quebra o tabu e mostra os meninos como eles são no dia a dia, com a dificuldade, não gostando de encher a garrafa d'água, não gostando de viajar, mas é também um trabalho muito social. A senhora concorda comigo, Dona Lucy? Mas isso aí é a parte boa, né? A parte boa, e assim, eu fico às vezes até envaidecida com as milhares... Augusto, se sente. Senta aqui, Augusto. Eu fico envaidecida, fico alegre, fico... que mais? Fico com responsabilidade também, achando que eu estou com uma responsabilidade muito grande,
porque eu recebo milhares e milhares de mensagens e de comentários, né, nos vídeos, que me deixa com tudo, é isso que eu falei. O que é que lhe leva à emoção nesse momento? Não, porque é o seguinte, eu estou realmente abrindo a minha casa, a minha família, que às vezes eu nem penso que aquilo ali vai ser visto por muita gente, entendeu? Tem coisas que depois que publica, eu digo, meu Deus, mas as pessoas vão ver tudo isso, né? Entendeu? Eu não sei até que ponto, sei que muitas, talvez, graças a Deus, crítica é a coisa que eu praticamente não recebo nas redes sociais. Qual foi uma mensagem que a senhora recebeu que muito lhe emocionou? A senhora deve Já receber muitos relatos. mas muita, eu tenho até, eu abri uma pasta no meu celular só para colocar as mensagens lindas de pessoas que nem tem nada a ver com autismo, e de mães, pais, que eu nunca pensei que tivesse tanta autista no Brasil. E tantos pais com 2 filhos autistas, mesmo sem ser gêmeos, muitos pais com gêmeos autistas, muitos pais com 3 filhos autistas, entendeu? Claro que é mais raro do que com 2, mas muita gente com 2. E isso, pessoal, é muito sério, sabe? É muito sério. É muito autista nesse Brasil. Algo que muito me chama a atenção, dona Lucia, eu acompanho a senhora e os meninos nas redes sociais, algo que muito me chama a atenção é a autonomia que a senhora dá para eles. E vou citar alguns fatos. Por exemplo, a senhora estava me contando há pouco que a senhora viaja e os meninos não gostam de avião, não é isso? Vocês não gostam de avião? Não gostam. Então, eles ficam em Natal e a senhora viaja para descansar. Um carnaval agora recente, carnaval de Pirangi, promovido pela Prefeitura de Parnamirim, os meninos saíram para o carnaval e a senhora foi em casa e eles... Quer dizer, é uma autonomia, é uma liberdade que certamente as pessoas que têm filhos autistas não têm essa, aspas, confiança. E onde vem essa confiança, dona Lucia? Essa confiança foi construída ao longo dos anos. Quando nós começamos a veranear em Pirangi, foi quando nós viemos morar aqui em Natal. A gente tinha uma casa em Tibau, vendemos a casa, construímos uma aqui. E Ângelo e Augusto começaram lá aos 8 anos de idade. Nos primeiros anos foi muito difícil, correndo atrás, eles não saíam só, né? Isso já vindo de casa, de perto de casa, quando eu mandava, vá comprar ali na vendinha isso assim, assim, e eu ficava na esquina olhando se eles iam, se voltavam. Quando a gente ia para o BNB Clube, eles iam para a praia, a gente ficava lá olhando. Então, assim, no início... Ai, adoro. O que você gosta, Ângelo? Eu gosto de tudo. Gosto de tudo. Eu gosto muito da praia, do lugar. Das pessoas. Dos turistas que vêm. Conhece muita gente, Ângelo? Conheço. Conhece? Conheço de todo o Brasil. Que bacana. Do Sudeste, do Centro-Oeste. Eu descobri o quanto Natal recebe de turista. Foi agora. Aonde a gente vai, tem gente de fora e que acompanha eles, de todos os estados do Brasil. Dona Lucia, a senhora tem noção de que a senhora, junto com seus filhos, se tornaram, sem qualquer favor e sem nenhum exagero, celebridades? Famosos? Tem noção? Augusto, por onde você passa, as pessoas lhe conhecem. Estou certa? Eu conheço uma... Eles não têm muita noção. Deixa eu dizer uma pessoa que eu conheço. Quem é? Eu conheço uma menina que trabalha na escola, não é escola. Entendi. Aí a gente foi lá e ela recebeu a gente foi chamado para ir para lá sobre o nosso autismo. Mas eles realmente são conhecidos no Brasil. Na verdade, até no exterior, né? Tem Estados Unidos, Portugal, Espanha. Recebo mensagem de todo, claro que é de brasileiro, mas eu estou dizendo, chega lá, né? Agora, uma curiosidade que a senhora trouxe, e o que eu queria, antes da gente começar essa entrevista, a senhora me dizia, os meninos comem sempre o mesmo prato há mais de 30 anos. Conta um pouquinho pra gente, dona Isso Lucia. vem do autismo, né? A maioria dos autistas, não sei se a maioria, né? Digamos que muitos autistas têm a seletividade alimentar.
Então, eles comem geralmente as mesmas coisas, ou passam anos comendo as mesmas coisas. Em Fortaleza, quando a gente morava lá, eles começaram a gostar de peito de frango com arroz de leite. E até hoje a comida deles diariamente. Os dois comem a mesma coisa? Os dois, é. Augusto aprendeu a comer macarrão. Aqui é colher, ele quer macarrão. Ketchup. Com ketchup, né, Gugu? Ketchup. E o quê? E paçoca, né? De carne. De carne de sol. Pronto. Ah, tá A certo. não ser isso, é arroz de leite com peito de frango. E E à eu noite? Gosto. E de manhã é o quê, Ângelo? De manhã e de noite? É suco. Não, o quê, Ângelo? Suco. O que é que você toma de manhã e de noite, Ângelo? No jantar? Ah, mingau, É ó. um mingau. Ah, mingau. Suco, você nunca tomou um suco, Ângelo. É. Tá mentindo, Ah, Ângelo. Eu tenho lá em casa Sim. um negocinho que é tipo um juice que você extrai o suco, aí fica a polpa, fica Ele bagaço. queria falar em eletrodoméstico. Ah. Aí falou no suco. Gosta de eletrodoméstico, é, Ângelo? Gosto, Adoro. eu já dei à minha mãe uma centrífuga, um multiprocessador, um Valita Master que eu dei a ela. Isso faz quanto tempo? Não sei não, depois a gente... Agora, algo que me chamou a atenção, que Dona Lucy falou, que aí eu vou perguntar a vocês dois. E Ângelo também falou, que vocês são convidados para eventos, para falar sobre autismo. E aí, quando vocês são convidados para esses eventos, vocês falam o quê? Eventos? Sim, encontros. Ângelo disse que você não foi, você falou sobre autismo, não foi? Na escola? Foi. Aí você disse o quê, Ângelo? Que a gente... a gente participa. mas é Aí- mais assim, de participar, De de estar participar. lá, mas assim, falar sobre... Eles não têm... Dona Lucy, essa trajetória todinha e rompendo, quebrando paradigmas da mãe que lá atrás, simplesmente a fonoaudióloga, aspas, devolveu o filho porque disse que não iria falar. E hoje eu estou diante de Augusto e de Ângelo, falantes, se comunicando perfeitamente e símbolos de uma luta pela inclusão. E aí, Dona Lucy? A inclusão. Hoje deve estar bem mais fácil, porque as pessoas já conhecem e tem a política, né, em prol do autismo, né? Mas na minha época foi muito difícil, principalmente porque aonde eu ia era com eles dois. Aliás, com eles 5. Com ele sim. Porque na época, como eu tinha os 3, né, mais velhos, e a gente saía para restaurante, para parque de diversão, para essas coisas com as crianças, claro que eu tinha que levar Ângelo e Augusto. Poderia deixar em casa, baseada no problema deles? Podia, mas não sei, na minha cabeça é que eles tinham que participar. Tanto é que eles aprenderam embora que Augusto hoje não vai muito a parque de diversão, ele vai, mas não anda nos brinquedos, não, que ele desenvolveu um certo medo, né? Mas Ângelo gosta muito. Então, para qualquer lugar que nós fôssemos, era com os 5. Dona Lucy, uma curiosidade. Mas Pois não. Como foi contar para eles ou levar também, conduzir com naturalidade para dizer que eles têm autismo e eles falam isso com muita naturalidade. Como foi a inserção nesse processo, Dona Lucy? não, sempre a gente falou sobre isso, ele não tem nem muita consciência disso. Ângelo e Augusto, apesar das pessoas acharem que eles são inteligentes, mas eles não têm a consciência do que é o autismo. Eles acham que é uma coisa boa, né? Embora que, não sei nem se não é uma coisa boa, porque, para mim, eu quero eles desse jeito que eles são, né? Mas, assim, eles não têm noção do que é uma deficiência, sabe? Do que é uma pessoa inteligente, realmente, de uma pessoa que subiu na vida, como vai ser o futuro deles. Não, isso aí não é preocupação. Eles são felizes demais. Meu filho mais velho costuma dizer, as pessoas mais felizes dessa família é Ângelo e Augusto, mas realmente é. Porque eles não têm preocupação. E eles dizem que eu faço tudo que eles querem. Não, eu não verdade, faço. Augusto? Okay. Ela faz tudo o que você quer? Dona Lucy?
O que você Vamos, acha? Augusto, responda. Aí ela Augusto agora deu em falar bem devagar. Como ela, o quê? Ela o quê? quando minha mãe quando a minha mãe dá tanta coisa a mim, sabe? É. Ela às vezes Augusto deu em falar assim, muito reticente. Ele não era assim, ultimamente ele... eu posso falar? Pode, quê? fala. Fale. Diga aí. Aí minha mãe levou Hum. eu um dia, sabe? Foi com ela, Pra onde, Gugu, que eu levei? ela me levava para alguns lugares. Sei. E aí, o que aconteceu? Ela me levava no médico. Ele quer falar. Eu sabia que ele queria falar nisso, porque ele tem um problema de urina, né, do rim. Mas ele está bem, Mas tá já bem, fez não é, todos os Augusto? exames, não foi, Gugu? Foi. Foi, já fez os exames, ele está bem. Agora eu tenho um irmão. Sim. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Aí depois o Ângelo já vai falar. Mas fale rápido, você passou uma hora para falar. Aí eu fui para o médico, já fez exames, aí fez uma ultrassonografia, fez um exame de urina e de sangue. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas não precisa mais? Não precisa mais ir. E, Ângelo, você dizia de um irmão seu. O que é que tem seu irmão? Ele é dentista. Sim. Ele fez faculdade de odontologia. Odontologia. Aí ele fez mestrado. E ele teve essa oportunidade de construir um mini consultório. Um consultório. Um consultório dentário. Sim. E você já foi lá? Lá perto do apartamento Vitória. Sim. Ele já vai se aposentar daqui pro final do ano. Vai não, se ele souber disso. Ângelo, como é o nome dele? É Alexandre Gomes Maia. Ei, Alexandre só tem 53 anos, ele ainda vai trabalhar um bocado, não vai se aposentar não. Se aposentar com 53 é jovem, Ângelo. Ei, Ele é bom? quando Você já que foi? ele se aposenta, mãe? Hein? Alexandre. Eu não sei não, vou perguntar. Quando? Porque ele é dentista do IF, né? Aí lá eu não sei. Será que vai demorar muito? Vai não, são uns 10... eu sei porque ele Por quer que que eles se querem que aposente. Alexandre se aposente? Porque ontem eu levei, tem até um vídeo, rapaz, que eu estou publicando e vou publicar, o pessoal está em cima querendo ver eles serem atendidos. E eles querem que Alexandre se aposente para eles não voltarem. Deve ser isso. Ah, entendi. Vocês querem que Alexandre se aposente para poder vocês não irem mais para dentista, é isso? Isso é bom. Mãe, quando é que ele se aposenta? Eu vou perguntar aí. Dona Não Luci. sei não. É Dona bom. Luci, Ângelo e Augusto são semelhantes? E aí eu tô falando não na fisionomia, mas assim, no estilo, no Não. jeito, na Total- comunicação. Conta aí, Totalmente o relato. diferente. Totalmente diferente. São diferentes. Vocês se acham parecidos ou diferentes? Diferente. Diferente. É, Ângelo? Augusto é assim, calma, aquela pessoa centrada para falar Já a Ângela é mais... E outra coisa, a Ângela é aquela pessoa preocupada. Ele é preocupado com Augusto de uma forma, sabe? Tudo ele é quem se preocupa com Augusto. Se vai para a praia e deixou a chinela assim de um lado, ele é quem fica preocupado em pegar aquela chinela, não é Augusto, não. Entendeu? Entendi. É tudo. Se Augusto não está num canto, cadê Augusto? Mãe, Enquanto não achar, ele não mãe. sossega. Dia 16 cai quando? Depois a gente fala sobre isso. Fala, só É sábado, é sábado.
Augusto, Ângelo, nós estamos numa entrevista. Não, não fala nesses assuntos, não, tá? Tá. Dona Lucy Gomes Maia, Ângelo e Augusto. Uma alegria recebê-los aqui nessa conversa tão rica, Dona Lucy, nessa conversa tão cheia de propósito, porque, primeiro, ser mãe de 5 filhos já é um desafio, a senhora há de convir comigo. Ser mãe, entre esses 5 filhos, 2 autistas, e não no tempo de agora, mas há 42 anos. E eu vou mais além. Uma mãe que escutou tantas palavras e tantos atos de desestímulo. Uma mãe que simplesmente quebrou a própria barreira que lhe foi colocada para não colocar os filhos na escola e criou a sua própria escola. Não para os 2 filhos, mas para tantos outros filhos de tantas outras Lucis, Marias, Ângelos, Augustos que vieram e que por lá passaram pela escola originalmente chamada de 2 Amores. E, de repente, uma senhora que, do alto dos seus 75 anos de idade, se transforma numa grande influenciadora digital, contabilizando números que grandes artistas não contabilizam, Dona Lucy. É uma grande vitória. Dona Lucy Gomes Maia, Ângelo, Augusto, adorei ter vocês aqui, Dona Lucy, muito obrigada. Eu que agradeço, de qualquer forma. A gente deve ir lá para outro estúdio. A gente vai para outro estúdio, porque eles querem conhecer agora, a gente está no estúdio do podcast, eles querem conhecer agora o estúdio do Band Cidade. Então, a gente, quando terminar a gravação aqui, a gente vai lá para vocês conhecerem o estúdio. Dona Lucy, muito obrigada. Eu que agradeço, e eu costumo dizer, tudo que é para divulgar o autismo, eu faço, sabe? Qualquer coisa. Porque, realmente, quando você me ligou, eu quase digo, não, eu estou muito... Porque eu tenho outras situações para atender. Inclusive, ainda nem tem alguns pedidos, chamados, né, convites, que eu ainda não acertei, né? Não sei se vai dar certo, mas eu quero divulgar o autismo. Sabe por quê? Porque se na minha época eu tivesse tido mais divulgação, as pessoas teriam entendido mais, eu não teria passado por tantos vexames, né? É verdade. Quando eu ia para um restaurante almoçar com meus filhos, os outros filhos, porque eles 2 nunca sentaram à mesa, né? Quando a gente saía, era eu uma garfada na boca e uma correria atrás deles. Mas nunca deixamos de ir almoçar fora ou jantar fora por causa disso. E eu vi aquele cara com a família, com os olhos bem assim, recriminando, né? Porque eles rodavam todas as... Eles iam para as mesas só para rodar os copos, né? E se retirar da mesa perto da gente, né? Para não ficar próximo, né? Então, hoje eu tenho certeza que não deve mais acontecer esse tipo de coisa. Hoje as mesas se aproximam da mesa da senhora. E o trabalho, com certeza. E o trabalho é muito da senhora, Dona Lucy. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho e, sobretudo, parabéns pela missão que a senhora abraçou a partir de Augusto e de Ângelo. E a senhora abraçou uma missão que é de todos e é uma missão muito maior, me permita dizer, do que os próprios filhos, do que a senhora mesma. É uma missão gigante e está nos seus braços. Parabéns, Dona Lucy. E eu agradeço, quero aproveitar também a oportunidade para agradecer mais uma vez as pessoas que gostam de Ângelo e Augusto, que eu só tenho a coragem de deixar Ângelo e Augusto ir para o Carnaval de Pirangi, porque eu confio nas pessoas. Não, mas é mesmo. Eu tenho certeza que se houver qualquer coisa, alguém que maltrate eles, vai ter sempre... Se tiver uma pessoa que maltrate, vai ter 100, 200 que vai socorrê-los. E eu confio nas pessoas. Obrigada, Dona Lucy. Ângelo, que bom ter você aqui. Muito obrigada. Dona Ruth. Oi, Ana Ruth. Ana Ruth. Nós somos amigos. Obrigada. Ana Ruth. Oi. Eu queria agradecer Sim. aqui, todo mundo aqui que trabalha na Band. As reportagens são lindas, eu gosto muito da Band. E vai assistir agora todo dia o programa dela, né? Eu adoro seu canal. Notícia. Que bom. Eu curto o Band Folia, Que bacana. a TV Cidade. Sim, ótimo.
Tá bom. E agradecer pessoalmente a você. Muito obrigada. Augusto, quer falar? Augusto já está aqui em pé, mas quer falar? Vai agradecer, Augusto? Augusto, senta agradeça aqui. a ela. Senta aqui ao meu lado. Muito obrigada, viu? Adorei lhe receber aqui. Mas quando tiver a oportunidade, eu venho aqui. Você volta, claro, você agradeço. vai voltar. Obrigada. 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 Eu posso falar alguma coisa? Claro, por favor. Eu quero agradecer o pessoal da Band por esse momento maravilhoso. Que ela, Ana Ruth também. Para mostrar que eu gosto muito do seu programa, que eu gosto muito de assistir o seu programa toda semana. Aí eu quero agradecer a Luiz Almir. Tá ótimo, Luiz, que tá todo dia com a gente também. Muito obrigada, viu, Augusto? Tchau. Esse foi mais um podcast Ana Ruth Entrevista, onde a gente contou a história dessa potiguar, dessa moçoroense lutadora, desbravadora, que quebrou paradigmas, que quebrou preconceitos, de uma moçoroense que enveredou pelos apodiense, que enveredou, morou em Mossoró, mas é de Apodi, que enveredou pelos caminhos do Ceará, chegou a Natal e traçou um caminho, por que não dizer, a partir das pedras, construindo grandes pontes e hoje se transformando, não uma influenciadora digital tão somente, mas numa mulher inspiradora e que a partir do seu próprio exemplo e da naturalidade que leva para as redes sociais, o dia a dia dos seus filhos, Augusto e Ângelo, ela inspira outras pessoas a fazerem o mesmo no seu dia a dia, na sua vida, como ela é. No próximo encontro, mais uma história do Ana Ruth Entrevista para você. A gente se encontra. Obrigada por sua companhia.